trazem aí é, uma, uma mudança, né? A gente viu que o começo do ano havia uma projeção de IPCA um pouco menor do que o que está sendo agora, né? Ao mesmo tempo também uma projeção de PIB menor, então principais dados macroeconômicos do país sendo revisados. Em relação ao que aconteceu em Recife nesses últimos meses, né? Recife, mais uma vez, tendo o seu reconhecimento em termos de competitividade municipal, crescimento interessante registrado principalmente no setor de tecnologia. Então, Porto Digital crescendo bastante e puxando bastante, né, Recife dentro desse mercado. E em relação, né, ao que a gente visualiza um pouco em termos de futuro, expectativas de que a gente deve ter nos próximos meses para os nossos índices, a gente vê que o volume de serviço de Pernambuco vem se igualando com o do Brasil, né? Lembrando que a gente tem essa conta de volume de serviços, a gente não tem uma projeção para o município do Recife, né? Nenhum instituto de pesquisa faz esse tipo de projeção em termos municipais. Essa projeção é feita em termos estaduais, então a gente adota, nesse caso, a gente vai adotando as projeções estaduais como um parâmetro para a projeção municipal, uma vez que a gente tem um peso, o Recife tem um peso muito significativo dentro do estado. Então, essa projeção de índice de serviço, a projeção do IBGE, é, Recife ainda levemente acima, né? Pernambuco levemente acima da variação acumulada para Pernambuco, tá? Mas já um pouco mais igual, a gente já teve um pouco mais à frente do Brasil e agora a gente nota que o setor ele está se aquecendo também no Brasil. E aqui em Pernambuco, né, mais uma vez aí o serviço de informação e comunicação sendo destaque, isso aí notoriamente por conta do bom desempenho das empresas que compõem o Porto Digital. Acho que também, né, teve serviços profissionais, administrativos e complementares surpreendendo bastante. E aí, uma queda pequena nos serviços de transporte, e isso puxado principalmente pelo setor de aviação, tá? Que aí teve alguns ajustes de valores e um setor que vinha subindo bastante, ele segurou um pouco os preços, então a gente tem essa queda nos serviços de transporte. Em relação ao comércio varejista, né, a tendência segue igual, com Pernambuco crescendo bastante abaixo de outros estados concorrentes, como Bahia e Ceará. Isso aí não é um movimento de agora, mas um movimento que vem aí desde 2003 e também crescendo próximo, um pouco abaixo do Brasil. E quando a gente olha a variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior, vê que Pernambuco está aí no meio dos estados do Brasil em termos de crescimento. Então, realmente, esse setor de comércio, ele não vem apresentando um bom desempenho. Isso aí se traduz de maneira muito expressiva no principal imposto do governo estadual, né, o ICMS, que, por sua vez, né, vai gerar cota à parte para os municípios. Em relação à indústria de transformação, aí, pelo contrário, Pernambuco vem se destacando na indústria de transformação, então, crescimentos bastante expressivos, e da liderança de alguns dos crescimentos, e isso aí é um movimento que já tem uma constância, já vem lá de trás. Então, Pernambuco apresentando bons índices e estando acima dos seus principais concorrentes e acima do Brasil. Em relação ao mercado de trabalho, importante destacar que Recife continua crescendo, segue gerando vagas de emprego formais, importante destacar que Recife já apresenta um comportamento há algum tempo muito mais próximo de capitais do Sudeste e Sul, do nosso centro-sul do Brasil, do que um comportamento parecido com outras capitais do Nordeste. Então, quando a gente olha a quantidade de empregos que a gente tem por 100 mil habitantes, a gente já tem uma realidade diferente da realidade de outras capitais do Nordeste, e isso faz com que
você já tem aí um quantitativo maior proporcional de pessoas empregadas. Então, cada vez que você tem esse quantitativo, mais difícil é você crescer. Então, quem está bem tende a ter o crescimento passa a ser mais trabalhoso do que quem apresenta um saldo ainda ruim. E o que vem surpreendendo é que Recife continua crescendo e crescendo de uma maneira expressiva e constante nos últimos anos. Então, se você pegar um índice aí mais ou menos de como se estava na pandemia, se vê aí o grande crescimento que Recife teve nesse período. E aí, falando um pouco do índice de atividade econômica, que é o que ajuda a prever um pouco o PIB, para esse índice a gente só tem dados para Pernambuco, né? Não temos estimativas feitas por nenhum órgão oficial para Recife. A gente vê que Pernambuco tem aí um dado positivo e uma expectativa de crescimento acima do Brasil e do Nordeste. E aí, falando um pouco da arrecadação dos entes, como já foi falado lá no começo, né, mostrado através de algumas matérias, as receitas do governo federal vem surpreendendo, então vem crescendo de maneira bastante positiva. Se a gente estimar aí que o PIB, o IPCA, desculpa, ele deve estar algo em torno de 4,2% para esse ano, a gente vem tendo um crescimento real bastante interessante para as principais receitas arrecadadas pelo governo federal. Então, aí crescimentos superiores a 8%, né, nas suas principais arrecadações, como no imposto de renda, por exemplo. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva de arrecadação para o país, e isso se reflete no FPM que os municípios recebem. Então, todos os impostos federais com crescimentos bastante interessantes, bastante significativos e crescimentos reais bem interessantes mesmo, superiores aí a 8 em alguns casos, né, como do IPI, mostrando o desempenho da indústria superior aí um crescimento de 28%, que é algo muito expressivo. E aí, já para as receitas estaduais, né, a gente não vem acompanhando esse essa mesma expectativa de crescimento que a gente vem tendo para a União, então, com redução aí, né, no ICMS, no IPVA, isso vai se refletir de maneira muito expressiva na arrecadação dos municípios. Vocês vão poder ver, através das contas do Recife, o impacto que essa redução na arrecadação desses tributos trouxe aí para a capital. E aí, falando um pouco, né, da arrecadação do município do Recife, a gente trouxe aqui, né, alguns dos nossos principais impostos, dos tributos próprios, então ISS, PTU e TBI, a gente vem tendo um crescimento interessante para cada um deles. Dois deles, o ISS PTU com crescimento real, bastante expressivo, o ISS com crescimento de 15,61%, comparando o acumulado até o segundo quadrimestre de 24 em relação ao de 23, então, o nosso principal imposto. E lembrando que não houve qualquer aumento de alíquota de tributo nesse período, tá? Então, o crescimento que vem ocorrendo de maneira sustentada e de uma maneira muito interessante, trazendo um resultado importante para o município. O IPTU também crescendo acima do valor, né, da correção que foi lançada entre 23 e 24, lembrando que não há qualquer tipo de aumento de alíquota ou de revisão de planta genérica, nada foi implantada no período, apenas foi dada a correção inflacionária colocada por lei, como é feito todos os anos, e a gente vem tendo um crescimento real bem interessante, a gente teve em torno de 3% de correção, então a gente está tendo aí um crescimento de quase 4% nesse tributo do IPTU. E aí isso levou a que o nosso grupo de receitas próprias a gente esteja com um crescimento de 11,75%, algo bastante interessante para uma capital.
Já do ponto de vista das transferências correntes, falando das nossas, de três principais, que é o ICMS, a cota parte do ICMS, o IPVA e o FPM, né? A gente vem tendo aí um crescimento positivo também da cota parte do ICMS, mas esse crescimento ele não está sendo suficiente para compensar a grande perda que o município teve com a queda do IPVA. Então, município de Recife com mais de 115 milhões de reais de perda de PVA, é um recurso aí importante para o município, um recurso bastante expressivo, que teve uma redução muito drástica de um ano para o outro, e que não que foi colocado à época que seria compensado pelo incremento do ICMS, né? E isso aí para o município do Recife não se concretizou, Recife perdendo aí quase metade em relação a metade do seu IPVA apenas foi compensado pelo ICMS, então uma perda aí muito significativa para o município. E, por sua vez, o FPM com um retorno muito interessante, muito positivo, trazido aí pelo crescimento que a gente observou do governo federal. Então, a gente tendo um crescimento muito razoável e muito interessante no grupo de receitas próprias, mas aí uma perda muito significativa de receita no grupo de transferências correntes. E aí, falando um pouco dos resultados fiscais da Prefeitura do Recife, né? Recife mantendo a sua Capag-B, provavelmente pelo terceiro ano seguinte, a gente deve ter aí nos próximos dias, talvez desse mês, o anúncio oficial do governo federal em relação a esse indicador e Recife mantendo a Capag-B. Em relação às metas fiscais, né, a gente pode observar aí um crescimento bastante interessante da receita, tanto a receita primária, né, a receita total, e aí a gente tendo um resultado primário dentro da meta, acima da meta, então resultado interessante para o período, né, um resultado nominal também dentro da meta, e o resultado da dívida consolidada um pouquinho acima da meta, né, em torno de 8% acima da meta, mas o que já era esperado, uma vez que essas metas foram desenhadas ainda em abril de 2023, não havia previsão de um conjunto de operações de crédito que eram se mostrar importantes para o município. Então, durante a elaboração da LDO, né, o município ele não vem colocando nenhum tipo de operação de crédito que ainda não esteja assinada dentro da previsão do ano para a LDO, né? Então, isso notadamente influencia nas metas fiscais. Apesar dessa operação já estar planejada, já estar pensada, já estar sendo discutida, ela não foi colocada à época, essas operações realizadas agora em 2024, dentro da LDO, uma vez que elas não estavam ainda assinadas. Então, essa pequena variação dentro do grupo previsto, dentro do valor que estava previsto para o período. Tá? E aí um superávit orçamentário também dentro da meta fiscal que foi desenhada, então superior também, a gente está falando em torno de 359 milhões, superior ao volume que havia sido desenhado dentro da meta fiscal. E aí, falando um pouco das receitas correntes, um crescimento interessante também das receitas correntes, puxado principalmente pelos impostos e uma participação pequena de transferências correntes, que está mais puxado pelas transferências da União do que pelas transferências do Estado. Então, um comportamento interessante do ponto de vista das receitas correntes, né? Um crescimento também bastante expressivo das receitas de capital que a gente teve para o período. Do ponto de vista da despesa, também a despesa mostrando aí um comportamento proporcional àquilo que foi desenhado para o ano, então 61% de execução até o segundo quadrimestre, então uma proporção realista que mostra que a gente deve estar enquadrado dentro da previsão das nossas despesas, tanto as despesas correntes quanto as despesas de capital para o período.
E aí, falando um pouco dos limites constitucionais, então, um grande esforço agora no ano de 2024 de investimentos em educação, então, a duplicação de vagas de creche ocorrendo ainda no primeiro semestre desse ano, isso traz aí um dado interessante que a gente, nesse período do ano, a gente já está acima dos 25%, né, exigidos por lei ao final de um ano corrente. Então, 27,90% de gastos da nossa RCL comprometidos com a educação, Eu posso. 18,96 comprometidos com saúde, então superior também ao limite legal colocado para o fim do ano. Então a gente já vem aí com gastos e investimentos interessantes, né? E acima do patamar mínimo colocado por lei para o fim do ano. E do ponto de vista de despesa com pessoal, a gente vê que a gente está dentro de um patamar bastante equilibrado, bem abaixo de todos os alertas, com 41,62% da despesa total, né, de pessoal da Então, tu faz o controle, eu vejo proporção da na RCL. ficha. Então, dado também mostrando aí um controle das contas públicas do município, em que o município conseguiu deixar esse volume aí de recursos dentro de um patamar planejado. E em relação aos limites de endividamento, operação de crédito e garantia de valores, Adianta, papi. também um 25,75% a dívida consolidada líquida do município é bastante inferior à margem que o município tem. Então, os municípios têm 120%, eles podem ter até 120%, conforme a definição de resolução do Senado Federal, comprometido, né, com dívida consolidada líquida em relação à sua RCL, e Recife num patamar de 25,75%, então, um patamar ainda bastante baixo, tá? Dentro da margem que pode ser feita para garantia de valores, né? Isso não faz sentido para o município do Recife, esse tipo de análise. E do ponto de vista de desembolso, com o limite de 16% ao ano, o Recife com o limite de 13,17%, lembrando que, por ser um ano eleitoral, um ano atípico, boa parte desses desembolsos acabam acontecendo ainda no primeiro semestre, por conta de legislação eleitoral. Então, também, Recife dentro do limite colocado. Aí é isso, e eu me coloco à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer informação que não tenha ficado tão clara. Doutora, para mim está tranquilo aí a apresentação, não tenho nenhuma dúvida. Eu estou vendo aqui a presença do vereador Rodrigo Coutinho. Quer fazer alguma colocação, vereador? Agradecer a sua presença. Bom, Salazar, só agradecer aí nossa amiga Maíra, ela que é uma profissional extremamente qualificada. A gente fica feliz de ver que as contas da prefeitura, apesar de tantas entregas e tantos recursos, tem tido uma saúde financeira importante. E a gente só queria parabenizar a todos os presente a essa craque que é Maíra Fischer, nossa amiga aí, uma pessoa realmente muito competente, junto com toda a gestão do nosso prefeito João Campos. Ok, vereador. Não tem nenhuma Obrigada, pergunta, Rodrigo, pelas palavras e pela presença. não tem nenhuma pergunta no nosso chat. Essa apresentação, ela fica à disposição aqui da Câmara. Eu agradeço, secretária, a sua apresentação, agradecer a todos os servidores da Câmara para que essa reunião possa estar presente. Eu estou vendo aqui no nosso, assim, na tela da gente está aparecendo iPhone de Marina. Eu não sei se é assessora de algum vereador ou se é da Câmara. Confesso que eu não estou reconhecendo, está sem foto. Bom, não se pronunciou. Paulo Rogério, que é nosso diretor legislativo, também quero agradecer a presença. Vereador, Pô, o microfone silêncio.
Paulo Rogério, quer fazer alguma colocação? Não, não, vereador, estou satisfeito. Ok. Então, pronto, agradeço a presença de todos, agradecer a apresentação da secretária Maíra Fisch. Bom dia, vereador. Desculpa, eu estava com um problema aqui no meu áudio. Bom Sou dia. Marina, sou assessora de Felipe Alecrim. Pois não, tem alguma colocação a ser feita? Não, vereador, tudo tranquilo. Obrigada. Ok, muito obrigado, então. Bom dia a todos, agradecer a participação, agradecer aos servidores da Câmara. Muito obrigado, bom dia a todos, boa semana. Encerrada a nossa Bom audiência dia. pública.